Olá, eu sou a Rosane, diretora da Roma, professora, consultora e mestre em finanças. Hoje eu estou aqui um pouquinho para falar sobre a precificação de serviços. Esse é um assunto que muitos empreendedores aí, quando começam, têm muita dúvida, até porque se a gente vai fazer uma pesquisa nos livros e na internet, os markups, né, a forma de precificar, está muito atrelada à precificação de produto. Então, quando a gente se vê aí precisando precificar o nosso serviço quanto consultor, o nosso serviço quanto empresário da área de serviço, seja de engenharia, seja de consultoria, seja dentro da área de serviços como um todo, a precificação é algo que nos deixa um pouco preocupado, né? Muitos olham o mercado, veem quanto a concorrência está cobrando e a partir daí passam a calcular, a cobrar o seu preço, né? Com nenhuma espécie de cálculo que nele esteja baseado os seus custos. Então, a primeira questão é de que o preço sempre deve refletir a nossa estrutura de gastos. E através da nossa estrutura de gastos, a gente consegue então definir um preço parâmetro, né? Esse preço ele vai ser um norte para que a gente possa então, através dele, definir se o preço em que o cliente está disposto a pagar ou o preço que a concorrência cobra é adequado a esse nosso momento, é adequado à realidade da nossa empresa e se esse preço, pela estrutura de gastos que temos, nos traz realmente lucro, né? Então, por isso é um desafio precificar. Muitos às vezes pensam que a precificação é algo que dá muito trabalho, né? E que, na verdade, é melhor sempre tocar assim. É usual a gente encontrar empresas nas nossas consultorias, chegarem até nós, empresas de serviço, que simplesmente replicam um determinado preço ao longo dos anos, sem saber exatamente por quê, né? Atualizam esse valor a um indexador, como IGPM, INPC, enfim, outro indicador de inflação, e vão corrigindo um preço que a origem é desconhecida ou não tem a ver com a estrutura de gastos, né? Então, sempre atualize os seus preços eles devem ser baseados na sua estrutura de custos. E vamos supor que você é uma empresa que faz uma prestação de serviço e que tem a ver com hora, né? Ou seja, são horas de prestação de serviço no cliente. Eu tenho lá um projeto para desenvolver, ou eu tenho que fazer uma instalação, ou eu tenho que fazer um trabalho de marketing, né? Ou eu tenho que prestar uma consultoria de moda, uma consultoria, enfim. Então, como a gente faz esse cálculo? Primeiro essas pessoas que vão prestar o serviço, esses colaboradores ou o próprio empresário, a gente tem que calcular qual é o custo real do pagamento desse profissional. Com base nesse custo real, a gente vai chegar até o custo hora dessa pessoa e com base nesse custo hora, então é possível se calcular os impostos, né? É possível se calcular uma taxa de custo fixo, que é a taxa de gastos da empresa e aplicar acima desse valor de mão de obra. A tributação ela tem que estar adequada, então a gente tem que aí conversar com a contabilidade e ter clareza e certeza do imposto em que a gente paga percentualmente em relação ao nosso faturamento e colocar isso, embutir isso no nosso preço. Além disso, todos os encargos relacionados ao custo do colaborador eu preciso calcular para poder embutir corretamente e também é necessário que se houver algum tipo de comissionamento também esteja ali. Então, o que eu falei, do preço de venda, a gente vai precisar colocar, então, o custo do colaborador e para isso a gente vai definir se a gente vai fazer hora, né? Ou se a gente vai fazer de outra forma, o mais usual é hora. O custo hora do colaborador, a gente vai definir o custo fixo da empresa, ou seja, a taxa que refere àquele gasto mensal que a empresa tem, onde eu tenho que considerar o aluguel, né? Nesse custo fixo, as despesas com limpeza, todos os gastos com essa estrutura. Além desse custo fixo, eu preciso então embutir o imposto que eu realmente pago e também preciso embutir se houver algum tipo de comissionamento, né? Com isso, se houverem outros gastos além do que eu citei, todos devem estar embutidos nesse preço de venda. Existe uma fórmula, existe um método para isso, mas nesse momento, como devido ao tamanho do vídeo, não vou conseguir explicar. Quando é feito isso, o ideal é que você trabalhe com faixas de preço. Eu sugiro sempre trabalhar com 3 faixas de precificação. Uma com lucro para prestação de serviço, a gente costuma usar
lucro de 10%, 20%, 30%. Claro, isso são percentuais médios, mas aí cada empresa deve ter a sua estimativa de lucro de acordo com o mercado que atua, né? E de acordo com o serviço que presta. E essa faixa de lucro, então, a gente vai ter 3 preços bases, né? Para lucro de 10, para lucro de 20, para lucro de 30. Eu costumo dizer para os clientes deixarem disponível na tabela de preço a lucratividade maior e considerarem os outros preços para o caso de necessitar de algum tipo de desconto. Não esqueça ainda de embutir no seu preço o custo financeiro, se você tem, né, com essa operação, eu vou fazer uma prestação de serviço hoje, mas eu vou precisar cobrar em 3 meses, então eu preciso embutir nesse preço de venda o custo financeiro desses 3 meses, porque eu estou financiando o meu cliente, tá bem? Então, esses são alguns detalhes que eu comentei que são importantíssimos para formação do preço de venda de serviços. E por fim, um alerta: muitas empresas erram na hora de precificar serviço porque não embutem no preço o custo da ociosidade, né? Então, se eu tenho uma capacidade de atender 40 horas semanais com o meu colaborador, mas ele atende só 30, essas 30 horas que ele atendeu vão precisar absorver o custo das 10 horas que ele ficou ocioso. Isso tudo tem que ser pensado na hora de precificar, embutido na precificação essa ociosidade, se ela é usual do negócio. Se é uma ociosidade que tem a ver com a minha ineficiência, que não é usual daquele mercado, né? Ou seja, é uma ociosidade que tem a ver com a minha produtividade, aí talvez se eu embutir no preço, meu preço vai ficar muito caro e o cliente não vai estar disposto a pagar. Tá bem? Então, esse alerta eu dou, muito cuidado com o controle da ociosidade. E, pessoal, para fazer preço eficiente, para conseguir ser competitivo, para calcular certo quanto é o lucro que você vai ter em cada projeto e fazer boas negociações, você precisa de dados e informações financeiras. Não peque com isso, não faça o preço baseado na concorrência, porque os seus gastos, os seus custos, como eu já disse, são outros. Então, tenha clareza nos seus dados financeiros e se precisar de ajuda, a consultoria da Roma aí tem muita experiência em formação de preço de venda, não só para serviço, como para projetos, para produtos, enfim, para vendas combinadas, para o que precisar, tá bem? A gente está à disposição. É só chamar e conversar. Obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima!